Irmãos, a paz do Senhor. Acho que eu estou meio lento ainda, né? Depois de 2 finais de semana ausente, vamos retomar nosso estudo. Fiquei preocupado, né? Tem que voltar logo, porque existe um ditado importante no mundo que diz que não falte para que seu patrão não perceba que você não faz falta. E então, a gente não pode dar bobeira. Vou começar com uma pergunta retórica. Se Deus chamou o povo de Israel para ser testemunha às nações, e Deus deu para o povo de Israel a lei, para que mediante a lei o povo de Israel testemunhasse às nações, então por que a lei foi ultrapassada? Por que é que Paulo, então, diz que nós não devemos mais nos fiar nela para a salvação? É uma pergunta retórica, é só para a gente pensar um pouquinho. Não é de Deus a lei? É. Não é santa, justa, boa, como o próprio Paulo diz? É. A lei de Deus não é lâmpada para os meus pés e luz para meu caminho, como diz Salmo 119, escrito por Davi? É. Salmo 119, com todos aqueles versículos, é um louvor à lei de Deus. E está aí na Bíblia, porque Deus decidiu preservar. Então, por que a lei agora foi prescindida? Porque foi deixada de lado a lei e os seus preceitos já não são mais válidos. Vocês vão pensar o seguinte: bom, parece que esse assunto já foi tocado e retocado, mas é um assunto difícil, né? É um assunto no qual nós temos que pensar, porque cada vez que a gente reflete nessa questão, que a gente para pensar, a gente não consegue ver tudo de uma vez, não consegue raciocinar em tudo de uma vez, porque é um assunto amplo e complexo. Então é importante, cada vez que a gente estudar, fazer uma retrospectiva. Cada vez que você for ler Gálatas, Romanos, Coríntios, você fazer uma retrospectiva da necessidade da lei, porque ela foi depois, em certo sentido, deixada de lado. Lembra, vamos fazer mais uma visita histórica na nossa lição. Você está lembrado que Deus visitou Abrão quando Abrão ainda estava na terra da Caldeia, na Mesopotâmia. Abrão morava no meio de um povo pagão, idólatra, uma cidade próspera. Os arqueólogos dizem que a cidade de Ur tinha até sistema de esgoto. Faltam muitas cidades no Brasil e Ur da Caldeia tinha isso, né? Abastecimento de água. Tinha sistema de diques para represamento das águas na estação das chuvas, para evitar que as populações ribeirinhas fossem destruídas. Imagina o nível de desenvolvimento e que Abrão teve que deixar para trás. Por quê? Ele teve que deixar para trás. Por que deixar sua família para trás, sua riqueza, a melhor terra de toda a civilização da antiguidade, a terra mais próspera, mais gostosa, mais bonita, que era aquela região entre os rios, né, Mesopotâmia. Por que isso? Porque Deus fez uma chamada para ele. Não era comum isso na época. As pessoas tinham se desviado tanto do Deus verdadeiro que estavam cultuando deuses locais. Então, o Deus de um determinado povo, numa determinada região, era o Deus daquele local, e as pessoas não tinham por que sair dali. Quando o Deus verdadeiro, Jeová, fez uma chamada para Abrão sair da terra, do meio da parentela, do meio da sua prosperidade, da sua riqueza, era uma coisa inusitada. As pessoas que refletiram isso falaram: isso é loucura, aqui está o Deus verdadeiro. Nosso Deus é dessa região, por isso a gente é próspero, a gente está bem aqui, mora num lugar muito bom. Abrão é doido, mas Abrão, diz a Bíblia, creu em Deus. Ele não creu naquilo que sua família acreditava, que as pessoas ao redor acreditavam. Ele creu em Deus quando Deus falou com ele. E a Bíblia também diz que isso lhe foi imputado por justiça. Isso quer dizer, trocando em miúdos, Abrão foi justificado porque creu em Deus. Então ele foi justificado pela fé, certo? E naquela época não havia lei escrita. Você vai falar assim: lei escrita não havia? Então havia algum outro tipo de lei? Sim, a lei de Deus é eterna. A lei de Deus está escrita nos corações dos seres humanos.
Mas não a lei que deu Moisés. Não aquela lei cheia de cerimônias, de preceitos, de figuras, de tipos, de sombras. A lei escrita nos corações das pessoas são os princípios de Deus. Como diz Salomão, Deus colocou dentro do ser humano a eternidade. Ele não falou que colocou dentro do coração dos crentes, colocou dentro do ser humano. Então o ser humano tem algo que o possibilita voltar-se para Deus, nasce com isso. O conjunto de leis de Deus, então, leis eternas, princípios morais e espirituais de Deus, está dentro do ser humano. E aí fica explicado o porquê de Deus poder condenar aquele que nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Porque você vai pensar, mas é uma injustiça a pessoa ir para o inferno, se nunca alguém falou de Jesus Cristo para aquela pessoa. Ela nunca pôde crer em Jesus, mas ela se afastou do princípio legal do Senhor que está dentro de si. Ela pecou contra o Senhor e está condenada. Sim, toda a raça humana está. Voltando para Abraão. Abraão creu em Deus e foi justificado pela fé. Então, quem justifica a pessoa é a fé em Deus. Quer dizer, Deus justifica porque a pessoa crê nele. Então, por que Deus deu a lei? Aí fica, é mais uma pergunta complicada. Está vendo que a gente precisa estudar isso, né? Aos poucos, sempre refletindo. O que a própria Bíblia nos dá a entender é que Deus deu a lei para poder reunir todos debaixo da transgressão, para mostrar para todas as pessoas, para comprovar, passar na cara de todas as pessoas que nós somos pecadores. Nós não temos capacidade de agradar a Deus pelo nosso esforço. Nós podemos fazer de tudo para obedecer à lei de Deus, mas ainda assim continuamos a ser transgressores. Estou resumindo, né, em poucas palavras, tudo que nós estudamos nesses meses. E aí haverá dois tipos de pessoas com base nisso. Aquelas que vão continuar a tentar obedecer à lei, porque querem ir para o céu, querem ser justificadas, querem ter paz com Deus, e vão continuar, e mesmo vendo que não consegue, ela quer continuar a ser perfeita. Isso era característica dos fariseus da época de Jesus Cristo. Eles fixavam a atenção tanto em si mesmos, na sua capacidade de obediência, de cumprimento da lei de Deus, que deixavam de lado, claro, porque quem age assim vai endurecendo o coração, deixavam de lado a justiça, a misericórdia, a paz com as pessoas, a humilhação, a humildade diante de Deus. Então, veja o que a lei pode fazer com uma pessoa que quer se justificar por conta própria, como um fariseu. Vai levando a pessoa cada vez mais para o buraco. A pessoa se distancia cada vez mais de Deus. Esse é um tipo de pessoa que a lei produz. O outro tipo de pessoa é aquela que se vê diante da lei como incapaz, insuficiente para obedecer, e mesmo assim ele não quer se distanciar de Deus. Pelo contrário, quer se aproximar de Deus. Quer aproveitar a oportunidade de chegar diante de Deus, já que Deus está dando uma lei que ele não consegue cumprir, mas Deus está falando com a pessoa através da lei. Então quer aproveitar essa oportunidade e faz o quê? Pede misericórdia a Deus, se envergonha diante de Deus por causa dos seus pecados, por causa da sua incapacidade de ser obediente, se humilha diante de Deus e pede misericórdia a Deus. Vou repetir, aí está aquilo que Jesus resumiu na parábola do fariseu e do publicano, que eu já contei várias vezes para vocês, né? O fariseu e o publicano foram ao templo orar, o fariseu cheio de si, graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como os outros homens, eu dou dízimo de tudo, faço as orações, jejuo, não sou nem que nem esse publicano que está aí. E o publicano envergonhado diante de Deus, porque não era nada disso, era incapaz de obedecer, batia no peito e pedia misericórdia. Tem misericórdia de mim, Senhor, pecador que eu sou, tem misericórdia. E Jesus disse, aquele o fariseu, não saiu justificado. Mas o publicano saiu justificado, quer dizer, recebeu o perdão dos seus pecados. Por quê? Os dois são desobedientes, mas um não acreditava que era desobediente, achava que era bom. Então ele não precisava de Deus. O outro sentiu que era um inútil diante de Deus e pediu misericórdia. E Deus perdoou os pecados dele. Aí está uma grande diferenciação de dois tipos de pessoas que a lei produz. Um que se garante e o outro que sabe que é um inútil e precisa se humilhar. Bom, aí voltando àquela pergunta original com a qual nós começamos a aula. Por que Deus então deu a lei para os judeus
com ela instruírem os outros povos, os povos pagãos, os gentios, se a lei não tem capacidade para salvar o ser humano. Justamente por isso, para que também os gentios parassem para acreditar, para que lhes caísse a ficha de que eles são desagradáveis a Deus do jeito que estão. Eles são incompetentes para agradar a Deus com esforços próprios. Não adianta fazer sacrifício, e muito menos sacrifício para deuses pagãos. Portanto, aí, voltando ao que Paulo escreveu aos Romanos, se não me engano, Deus reuniu todos debaixo da desobediência, para que com todos pudesse usar de misericórdia. Entenda que a palavra diz todos, né? Todos debaixo da desobediência e usar de misericórdia com todos. Então aí vê que Deus se mostrou disponível para cumprir a sua promessa a Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem aceitar, né? Porque, inclusive no meio pagão, a lei de Deus vai produzir dois tipos de pessoa. O que não precisa de Deus e o que se humilha porque precisa muito de Deus. E aqui Paulo retoma o assunto, em Gálatas capítulo 4, hoje com duas figuras diferentes. Primeiro do filho, que é conduzido por um aio, ou um escravo, e depois ele fala a respeito da alegoria de Sara e Agar, que nós vamos ver. Vamos ler então o capítulo 4? Gálatas capítulo 4. Ora, digo que por todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo de rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Portanto, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus, ou és também herdeiro por Deus. Outrora, quando não conhecias a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos, temo a vosso respeito, não haja eu trabalhado em vão entre vós. Até aqui, depois nós vamos, a partir do versículo 12, pegar outro bloco. Então, só esses 11 versículos, por enquanto, para nós nos divertirmos. Aqui Paulo invoca uma figura de coisas corriqueiras da época, como ele costumava fazer, para dar instruções mais complexas, ele usava figuras do cotidiano. No cotidiano havia famílias mais abastadas, famílias que tinham mais recursos, tinham escravos. Quando tinha um filho, homem, que ia ser o herdeiro de tudo, o que fazia? A partir de uma determinada idade, normalmente uns 6 anos de idade, o pai entregava esse seu primeiro filho, o herdeiro de tudo, para um escravo ou para um tutor, para acompanhar aquela criança. E aquela criança ia sendo acompanhada até um tempo determinado pelo pai. Não é um tempo pré-determinado, é um tempo que o pai ia vendo, estava chegando a maturidade do filho, então dizia lá, olha, mais um ano a gente encerra essa tutoria, tá bom? Meu filho já está amadurecendo rápido. Dizem que normalmente era por volta de 16 anos, 18, algumas culturas chegavam até 21 anos de idade. E o que Paulo quer mostrar aqui é que, apesar de aquele menino que está passando por uma tutoria, ser herdeiro de tudo, ele é o herdeiro do pai, ele é o herdeiro da fortuna do pai, inclusive do escravo que está cuidando dele. Apesar dele ser herdeiro de tudo, em potencial, ele ainda não é dono de nada. Ele ainda não tem nada. Por que isso? Porque o pai colocou sob as ordens de uma pessoa para que ele aprenda a amadurecer, aprenda a ter responsabilidade com as coisas, aprenda a reconhecer sua posição, a sua necessidade de amadurecer para poder ser herdeiro. E Paulo está dizendo que isso é uma figura da lei. A lei veio como para ficar sobre a gente, cuidar de nós, ser nossos tutores,
para que nós amadureçamos, para que nós vejamos a necessidade que nós temos de sair daquele estágio infantil para nos tornarmos adultos e nos tornarmos herdeiros de tudo, tornarmos responsáveis pelas coisas que virão adiante. Então veja, o que ele quer dizer com isso é que apesar de as pessoas que estão debaixo da lei terem à sua disposição toda a herança que Deus vem dar, Deus querer fazer daquelas pessoas herdeiros, ainda está debaixo da lei, ainda está obedecendo como se fosse um criado comum, como se fosse um empregado qualquer. E por que Paulo está falando isso para os Gálatas, se os Gálatas já passaram dessa fase? Porque ele teve uma surpresa, como nós dissemos nos capítulos anteriores. Porque os Gálatas já tinham passado por essa situação de serem tutorados, de terem alguém botando regras sobre eles, que era a lei de Deus. Livraram-se disso quando entregaram sua vida para o Senhor Jesus Cristo e agora estão voltando. E Paulo ficou admirado. Então ele está contando essa história para mostrar que depois que a pessoa sai debaixo do jugo, da mão do tutor, ele não tem que voltar mais para o tutor. Adquiriu a maioridade, o próprio pai já reconheceu isso, meu filho já é maduro, meu filho já tem condições de ajudar na administração dos meus negócios, ele vai ser aquele que vai herdar tudo. Então eu não preciso mais que ele fique debaixo de tutor. E ele está dizendo para os Gálatas, gente, vocês saíram dessa posição de tutoria, de terem que obedecer a um escravo. Vocês saíram dessa posição, tornaram-se filhos de Deus, tornaram-se herdeiros de tudo. E agora vocês querem voltar para debaixo da mão do escravo? Vocês querem voltar a obedecer agora às ordens alheias? Com isso ele estava mostrando que o absurdo dos Gálatas darem ouvido para os judeus judaizantes, a ponto de eles terem se tornado livres em Jesus Cristo, livres de cerimônias, livres de guardar sábado, de guardar festas e luas, e de se circuncidar, e de fazer aquele monte de cerimônia, de rituais, estavam livres disso tudo, em Jesus Cristo. Aí eles ficam dando ouvido aos judaizantes, não, vocês têm que se circuncidar, não, vocês têm que guardar o sábado, não, vocês têm que fazer isso, aquilo, e eles estavam acreditando e voltando debaixo da lei. Paulo está dizendo, vocês estão voltando voluntariamente e vocês estão voltando para a escravidão. Não é um absurdo isso? E como eu disse aqui em algumas aulas, infelizmente é o que algumas igrejas fazem por aí. E as pessoas acabam se deixando colocar uma corda no pescoço, um cabresto, se deixando. Foram libertos da escravidão do pecado, libertos da força, do peso da lei, e agora algumas pessoas têm sobre si a mão pesada de um pastor ou de uma cultura da igreja, dizendo, você tem que seguir esse caminho. Televisão em casa, isso aí é a tela do diabo. Jogar futebol, isso é coisa do diabo. Você fazer isso, cortar cabelo, lembra, já comentamos tudo isso. Não existem muitas igrejas assim? Existem. Aí as pessoas saem de uma escravidão para a liberdade em Cristo Jesus e tornam-se meter depois debaixo do jugo da escravidão de novo. E Paulo diz, eu tenho medo, gente, que eu tenha trabalhado em vão no meio de vocês. Eu sinto novamente as dores de parto. Por que ele está dizendo que sente as dores de parto novamente? Novamente, porque como se ele tivesse parido aquele povo. Ele ganhou para Jesus, quer dizer, ele gestou aquele povo. Ele trabalhou, sentiu as dores de parto até que eles nasceram para a liberdade. Ele está dizendo, agora vocês voltam para a escravidão, é como se eu tivesse que parir vocês novamente. Como se eu tivesse que gestar vocês novamente. Olha que dor para o Paulo, que fundou aquela igreja e que ganhou aquele povo. Mas olha também que peso dessas declarações dele. Que coisa absurda. Irmãos, vocês podem dizer assim, graças a Deus que eu não participo numa igreja, numa religião que tem esse tipo de coisa. Não se engane não. Não se engane. Não existe nenhuma igreja evangélica que não tenha seus dogmas. Não estou dizendo que isso é uma tentativa de manipulação que os obreiros ou pastores da igreja fazem em cima dos seus membros, como acontece por aí. Aqui, felizmente, a gente não vê isso. Mas voluntariamente, pela cultura da nossa igreja, nós nos colocamos debaixo de certos dogmas. Muitas vezes nós nos restringimos por determinadas coisas. Se você quiser pedir exemplo, eu que vou pedir exemplo para você, porque você precisa raciocinar. Você tem que raciocinar na sua vida, porque aquilo que me pressiona para voltar à escravidão pode ser diferente daquilo que pressiona você. Às vezes eu retenho em mim uma ideia de que eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, senão eu não vou para o céu.
Não foi isso que Jesus Cristo me propôs. O que ele me propôs é, se nós andarmos na luz, assim como ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Isso é o que o Senhor me propôs. Mas se eu ficar arrumando regras para ir para o céu, ou para deixar de ir para o céu, estou fazendo da minha vida aquilo que Paulo ficou abismado de ver e ter que dizer para os Gálatas: vocês estão voltando para a escravidão, voluntariamente. E qual é a minha proposta aqui como resumo desse trecho? Irmãos, vamos ser livres em Cristo Jesus. Aí você vai dizer, então eu posso fazer o que eu quiser? Pode, mas não deve fazer o que quer. Você pode fazer tudo o que der na sua cabeça, porque você é livre. Mas não faça tudo o que dá na sua cabeça, porque agora você é livre para escolher. Você é livre para escolher agradar o seu Senhor. Você é livre para escolher e decidir, eu quero fazer aquilo que dê prazer ao meu Deus. E se eu pecar, porque não há quem não peque, diz a Bíblia, a primeira carta de João, não há quem não peque. Eu clamo ao Senhor e peço misericórdia. E a Bíblia diz que Deus é rico em perdoar. Ele ama perdoar os seus filhos. Não vamos nos meter debaixo do jugo da escravidão novamente. Não vamos permitir isso na nossa vida. E não vamos ensinar e pregar isso para o nosso semelhante. Você quer dizer para a pessoa como ela deve fazer para ser liberta, para ir para o céu, para ser justificada por Deus? Diga, confie no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, entregue sua vida para Ele. Isso sim. Agora, nunca diga, você tem que parar de fazer isso, senão você não vai para o céu. Ou você tem que fazer aquela outra coisa, senão Deus não vai se agradar de você e você está correndo risco. Não, não faça isso. Não faça isso. Isso é querer colocar outra pessoa debaixo do jugo da escravidão novamente. E Paulo está dizendo, isso não está certo. Ok? É tão séria a questão aqui, que Paulo diz que quando nós éramos meninos, olha que tapa na cara dos judeus. Paulo está dizendo, agora nós somos adultos, somos maduros, porque entregamos nossas vidas para o Senhor Jesus. Mas quando nós éramos meninos, o que ele está dizendo para os judeus? Os judeus que permanecem debaixo da lei são meninos ainda. Ainda estão debaixo do peso da lei, ainda são crianças, não amadureceram e não conseguem reconhecer a necessidade que tem de salvação. Salvação pela graça. Olha que tranco que ele deu no pessoal, né? No versículo 4, Paulo diz assim, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Esse nascido de mulher talvez tenha sido mais um tapa na cara dos gnósticos da época, né? Que diziam que Jesus não veio em carne. Aqui ele está dizendo, nascido de mulher, então ele veio em carne. Mas o que eu queria pegar aqui é plenitude dos tempos, vindo a plenitude dos tempos. A expressão em grego aqui, você que conhece que há duas acepções em grego para a palavra tempo, você vai ver, olha, em grego diz assim, to pleroma to chronon. Ele não está falando, ele está falando do tempo chronon, cronos. Você sabe que existem duas acepções para tempo em grego, né? Cronos e kairos. A gente costuma dizer que kairos é o tempo de Deus, não depende do calendário humano. É quando Deus considera que aquilo em determinado âmbito está no tempo e nas circunstâncias corretas. Como você diz assim, eu fiquei doente por um tempo, mas chegou o tempo de Deus e agora tudo se resolveu. No tempo de Deus tudo vai se resolver. Isso depende de cada circunstância e de cada pessoa, certo? Agora aqui Deus não está falando do tempo dele, está falando do cronos, do tempo humano, tempo calendário. Então, vindo à plenitude dos tempos, é como se Deus tivesse descrito uma sequência de acontecimentos na história humana para depois vir o Senhor Jesus Cristo. E parece que é isso mesmo. Deus aqui está mostrando que Ele trabalha na história humana. Ele não trabalha só no tempo kairos, no tempo da eternidade. Deus não é apenas o Deus da eternidade. Deus é o Deus que trabalha no nosso tempo e na nossa história. Vindo à plenitude dos tempos, quer dizer, os tempos humanos, tempo calendário, dias, meses, anos, horas, segundos, minutos. Deus, no nosso tempo e no nosso calendário, trabalhou e trouxe seu Filho. Por quê? Porque Ele se interessa pela passagem do nosso tempo também. Nós estamos nas mãos do Senhor também, a cada dia, gente, a cada segundo. Eu estava conversando com a minha mulher esses dias, a respeito de como Deus tem capacidade para interferir nas coisas. E nós falamos uma vez aqui que o mundo
tem 7 bilhões e meio de seres humanos aproximadamente, né? E Deus conhece cada um, né? Aí a gente fica admirado. Será? O que eu estou pensando aqui agora, Deus está sabendo, e ao mesmo tempo que todo mundo está pensando, e que todos os habitantes da face da terra, Deus tem capacidade para ver tudo isso e trabalhar tudo isso? Tem, mas não é só isso não. Não é só que dentro da igreja existem mais bactérias do que seres humanos na face da terra, não é isso? Deus conhece cada bactéria. É criatura dele. Deus conhece cada molécula do ar e sabe dos movimentos dela. Deus tem uma capacidade infinita de saber das coisas, de administrar as coisas. Toda a sabedoria pertence a Deus, todo conhecimento, toda inteligência pertence a Ele. Por que é que Deus não teria capacidade para interferir no calendário humano e colocar ali o seu filho, nascido de mulher, porque chegou à plenitude dos tempos? Agora é hora de eu cumprir a minha palavra. Isso não é difícil para Deus. Nem mesmo aquilo que você está pensando é difícil para Ele. Nem mesmo essa sua preocupação. Por que eu estou dizendo isso? Estou profetizando, tendo revelação? Não, porque todos os seres humanos têm isso. Será que Deus não está me ouvindo? Ele está ouvindo você tanto quanto Ele está vendo uma bactéria que está do lado do seu pé. E você que é filho dele, Ele não estará ouvindo? Meu irmão, minha irmã, Deus quer interferir também na sua história. Dê espaço para Deus, por favor. Dá lugar para Ele interferir na sua história. Como eu posso fazer isso? Não seja como o fariseu, que pode cuidar da sua própria vida. Seja como o publicano, que pede misericórdia a Deus. Não seja como o fariseu, que dependia da lei e achava que ia para o céu, e não foi. Seja como o publicano, que se considera pequeno, humilde, insignificante, inútil, mas é significativo para Deus. Deixa Deus interferir na história da sua vida, deixa. Interessante o versículo 6 dizer que, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Estamos vendo a trindade aqui no versículo, né? Quantas pessoas negam, né, a trindade de Deus, né? Aqui nós estamos vendo os três aqui, Pai, Filho e Espírito Santo, num versículo só. E ele diz, esse Espírito que Deus enviou para você e para mim, é esse que possibilita você, com consciência, de bom coração, clamar, Abba, Pai. Aqui, Abba, fugiu o idioma. Qual é o idioma que era falado na Palestina na época de Jesus? Não hebraico, era aramaico. Abba, aramaico, e pai, pater, aqui em grego. Abba, Ró, pater. Ele coloca aqui nos dois idiomas. Que interessante, né? Paulo coloca, o Espírito é aquele que nos motiva a dizer, Abba, pater. Ele está falando pater junto com os de cultura grega que estavam na igreja, está falando Abba para os judeus que estavam lá, que conheciam o idioma aramaico e que falavam aramaico. Mas interessante, a palavra clama, a palavra que clama, Abba, Pai, não é simplesmente clamar de falar em voz alta, não. O significado dessa palavra, a conotação dela na época que Paulo escreveu, era júbilo. Era exclamação de júbilo, como de repente chega aquela notícia maravilhosa para a cidade toda. É assim. É o Espírito Santo que move isso na gente. Você tem coragem de fazer isso? Você tem coragem? Se você não tem coragem de fazer isso na igreja, entendo isso, entendo a sua cultura. Não tem coragem de fazer na sua casa, perto dos seus familiares, eu entendo isso. Sua reserva. Mas o potencial está em você para fazer isso. Pai! Abba, Pai! Vá para o meio do mato. Pare seu carro no acostamento e levante a sua voz para o Senhor, porque o Espírito Santo foi dado para você fazer isso. Não quer fazer no meio das pessoas? Eu entendo. Tudo bem, não vai fazer dentro do ônibus, lá no seu trabalho, na escola, mas faça em algum lugar. Deixe Deus dominar o seu coração e você perceber que de fato o Espírito Santo mora dentro de você e Ele diz que você é filho de Deus. Permita-se essa expressão de liberdade. Não se escravize não. Eu não estou dizendo que aqui nós temos que transformar e virar um barulho essa igreja. Nada disso. Como eu disse, eu respeito a cultura. Mas pelo menos no seu momento de solidão, de isolamento, faça isso diante do seu Deus. Porque é isso que essa palavra quer dizer. É júbilo, é intensidade do clamor. Ou será que Deus não espera isso de nós? Gente, eu já gostei muito de futebol. Eu já assisti uma Copa do Mundo, que foi lá não sei onde, quando eu morava no Ceará.
os jogos estavam ocorrendo no meio da noite, eu não lembro onde foi. Eu me levantei no meio da noite para assistir um jogo. E quando a seleção brasileira marcou um gol, eu dei um pulo junto com todo mundo que estava ali, irmãos da igreja, estava ali, dei um pulo e gritamos no meio da noite. A gente tem coragem de fazer isso para um time de futebol e não tem coragem de fazer para Deus, porque a nossa cultura religiosa não permite? Sério? Sério? É isso mesmo? Eu li só até esse versículo 14, né? Porque existe a possibilidade de nós encerrarmos o assunto nesse primeiro bloco, tá? Tá bom, irmão? Aí o segundo bloco ficarei para a aula que vem. Vamos ver. Porque existem uns pontos doutrinários aqui interessantes de nós pegarmos. No versículo 7, por exemplo, Paulo diz assim: portanto, já não és mais servo. Aí você vai pensar, então quando eu digo que eu sou servo de Deus, eu estou errado, eu não sou mais servo. Paulo está dizendo, a gente precisa esclarecer esses pontos, sabe por quê? Porque é nesses pontos que o inimigo usando pessoas vai pegar contra nós. Quando você diz, não, eu sou servo de Jesus Cristo, aí a pessoa que entende usada pelo inimigo fala, não, mas a Bíblia diz que você não é servo, então você está errado. Então você é servo ou não é? A palavra servo aqui em grego, doulos, significa escravo. E no meio cristão, ela pode ser usada de duas maneiras. Como Paulo usou aqui, escravo da lei, aqui está falando, já não és mais servo, está se referindo à escravidão à lei, o peso da lei. Mas nós podemos dizer que nós somos servos de Deus sim, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que estava servindo o seu Senhor e recebe a liberdade, ele pode dizer assim, eu amo o meu Senhor, eu amo a família do meu Senhor, eu não tenho para onde ir, eu quero ficar aqui, eu quero servir o meu Senhor. Ele está me dando a liberdade, mas eu quero continuar a trabalhar com ele pelo resto da vida. É uma pessoa digna, a família dele é maravilhosa. Aí o que a cultura judaica mandava fazer? Aquele senhor pegava uma sovela, eu não sei como é chamado hoje, é um perfurador. É um que corta um círculo assim no couro, por exemplo. Ele encostava a orelha no batente da porta e o cara furava a orelha dele. E o livro de Salmos profetiza isso com relação a Jesus Cristo, né? Sacrifícios e ofertas não quiseste, mas as minhas orelhas furaste. Quer dizer, eu me consagrei para sempre para ti. Eu vou te servir para sempre. Então, nesse sentido, nós somos servos. Voluntariamente, nós nos dedicamos ao Senhor. Ou nós temos prazo de validade para servir a Deus. Voluntariamente. Então, nós podemos dizer, Senhor, para mostrar que eu rompi com o mundo, eu não quero mais voltar, eu não tenho mais para onde ir, só Tu tens palavras da vida eterna. Eu não quero ir mais para lugar nenhum, eu quero ficar contigo até o fim. Custe o que custar, Senhor, fura minha orelha. É uma simbologia, claro, a gente não está furando a orelha. Fura minha orelha, Senhor, porque eu quero que todos reconheçam que eu sou Teu e para sempre. Então, nesse sentido, nós somos servos de Deus. Entendeu? Há duas conotações de servo, então, no meio cristão. É errado você falar que é servo de Deus? Não. E se alguém passar isso na sua cara? Aí você usa esse argumento. Bíblico. Bom, vamos dar mais um tapa na cara dos judeus. Versículo 9. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, aqui esse conhecimento, não é conhecimento intelectual, porque Deus conhece todos, até as bactérias, certo? Deus conhece todas as pessoas. Então, como é que agora nós somos conhecidos por Deus? Está falando de intimidade. A palavra conhecer na antiguidade tinha essa conotação. Lembra que quando Maria foi visitada por um anjo que disse, você vai dar à luz. Ela falou, como se eu não conheço nenhum homem? Claro que ela conhecia homem. Intelectualmente ela conhecia muitos homens. Mas como é que ela não conhecia homem? Na intimidade. Ela nunca teve intimidade com homem nenhum. Então conhecer aqui tem essa conotação de intimidade. Paulo escreveu aos Coríntios, eu não lembro, acho que é 2 aos Coríntios, ele diz assim, aquele que ama a Deus é conhecido por ele. Que coisa muito grandiosa, muito maravilhosa. Se você ama a Deus, Deus tem intimidade com você.
Isso é muito maravilhoso. Não tem preço você trazer isso para o seu intelecto e deixar descer o seu coração. Você ama Deus? Deus tem intimidade com você. Ele habita dentro de você. E por isso que Paulo faz um concerto na frase. Agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, vocês são conhecidos por Deus. Coisa espetacular. Coisa espetacular. Agora que nós temos noção da existência de Deus, nós amamos o Senhor, Ele nos conhece, Ele nos ama com intimidade, Ele está dentro de nós, Ele mora dentro de nós. E o povo daquela época entendeu o que Paulo quis dizer. Ele estava dizendo, agora que Deus veio pelo Espírito Santo habitar dentro de você e com toda a intimidade na sua vida, como é que vocês podem voltar àqueles rudimentos fracos e pobres da lei? Mais um tapa na cara dos judeus. Está dizendo, olha, os preceitos e os rudimentos eles são coisas fracas e pobres. Por quê? Elas não têm a riqueza da graça em Jesus Cristo, a força da graça em Jesus Cristo que salva a pessoa pela fé. A lei é fraca, porque ela não pode salvar. Versículo 10. Guardais dias, meses, tempos e anos. Vocês conhecem alguma religião que se diz evangélica que guarda dias? Conhecem? E que diz que nós somos filhas da Babilônia, da grande meretriz, porque nós não guardamos? Quando a gente fala dos adventistas do sétimo dia, nós não estamos falando de simplesmente nossos irmãos que ainda são sabatistas. Não, nós estamos falando de um povo que diz que nós somos filhos da prostituta, que nós não vamos para o céu. A gente fica alisando, querendo fazer boa vizinhança, companheirismo, mas eles estão dizendo que nós estamos condenados porque nós somos filhos da meretriz, porque nós não guardamos o sábado. Como Paulo disse, nós vamos estudar na semana que vem, se Deus permitir, a respeito dos filhos da escravidão e os filhos da liberdade, na figura de Sara e de Agar. Os filhos da escrava brigando, porque ele achava que era mais velho, que ele tinha mais direito do que o filho da promessa. E assim, aqueles que estão debaixo da lei são aqueles que nos condenam, achando que nós estamos perdidos. Não estou dizendo aqui para a gente avançar em cima dos adventistas, nada disso. Vamos orar por eles, como qualquer pagão, como oramos pelos católicos, pelos espíritas, pelos ateus. Vamos orar pelos adventistas também. Por quê? Porque eles nos discriminam violentamente. Eles não nos consideram filhos de Deus. E tem outras coisas. Isso é o de menos, viu? Isso é o de menos. Vocês estudarem adventismo, vocês vão ver outras barbaridades, tá? Outras coisas terríveis nessa religião. Vale a pena a gente dar uma lida de vez em quando. Eu tenho um livro em casa, Religiões, Seitas e Heresias. Se alguém quiser ler, pode pedir emprestado. Eu dou 15 dias de prazo para devolver. 14, né? Quem peça no domingo, eu vou querer no domingo. 14 dias de prazo, já dá para ler, né? Quem não lê um livro daquele em 14 dias, tem que voltar para o Tio Patinhas, né? De Tio Patinhas, Contigo, Ilusão, Pato Donald. Mas quem quiser emprestado, eu empresto. Versículo 12. Nós lemos até o versículo 11 só, não foi? É? Nós só lemos até o 10? Até o 11. E nós temos quantos minutos, irmã? Irmã, eu vou ter que comprar um relógio, é um cronógrafo mesmo. Tem que ficar aqui, ele vai diminuindo o tempo para não adianta. Eu tenho relógio aqui, às vezes trago de pulso, olho para aquele lá e eu não lembro que hora começou a aula. 15. Então tem 35 minutos de aula, eu tenho mais 15 minutos para completar 50. Obrigado. Então vamos passar para um bloco intermediário aqui, a partir do versículo 12. Irmãos, rogo-vos, versículo 12, rogo-vos que vos torneis como eu, porque eu também me tornei como vós. Para aqui. Na minha opinião, esse versículo tinha que parar aqui. E o restante do versículo está abaixo. Entenda o seguinte, a divisão em capítulos e versículos não é inspirada por Deus, tá? Foi feita para facilitar. A Bíblia original era um escrito contínuo. Até o original grego não tinha ponto e vírgula, era tudo contínuo. É uma dificuldade muito grande para dizer onde termina uma frase e onde começa a outra, né? Às vezes muda até o sentido por causa disso. Então essa é uma das dificuldades de tradução da Bíblia original. E, na minha opinião, acho que o versículo 12 devia ser só isso. Irmãos, rogo-vos que vos torneis como eu, porque eu também me tornei como
vós. Ponto. Por que se tornar como ele? Porque ele se tornou como um dos Gálatas. É uma frase difícil de entender aqui, mas provavelmente era fácil de entender no contexto deles lá. Eu acredito que Paulo quis dizer o seguinte: eu abandonei também o judaísmo e me tornei como um de vocês, como um gentil. Não que ele se tenha tornado um gentil, mas como? Por quê? Porque ele deixou a lei para trás. Ele abandonou Moisés. E para os judeus, todo aquele que deixava Moisés para trás, ou que nunca tinha confiado na lei de Moisés, era um gentil. Então é o que Paulo está dizendo para eles. Gente, isso pegou os judeus da igreja da Galácia e sacudiu. Mas os Gálatas nativos, que eram gentios, devem ter se sentido, envaidecidos. Olha, Paulo está se comparando a nós. Coitado dos judeus, Por que isso? Porque ele deixou a lei para trás. Quer dizer, eu me tornei como um de vós. Eu entrei no mesmo barco que vocês, dependendo agora apenas da graça de Jesus Cristo. É isso que Paulo quer dizer. E vamos continuar a leitura do versículo. Nenhum mal me fizestes, e vós sabeis que por causa de uma enfermidade da carne, vos anunciei o Evangelho pela primeira vez, e aquilo que na minha carne era para vós uma tentação, não o desprezastes nem o repelistes. Paulo está falando de alguma coisa muito desagradável que o pessoal viu nele, Antes me recebestes como um anjo de Deus, mesmo como a Cristo Jesus. Onde está, pois, aquela vossa satisfação? Porque eu dou testemunho de vós, de que se fosse possível, teríeis arrancado os vossos olhos e mos teríeis dado. Tornei-me, acaso, vosso inimigo, porque vos disse a verdade? Vamos parar aqui por enquanto. Paulo está dizendo que por causa de alguma enfermidade ele anunciou o Evangelho na Galácia. O que significa isso? Quer dizer que ele ficou enfermo e por causa disso ele parou? Provavelmente. Talvez Paulo estivesse viajando, peregrinando, ou fosse por outro caminho, falando, não, eu estou muito mal. Eu vou pegar aqui, vou parar na cidade mais próxima, quem sabe? E aí ficando ali, ele falou, eu estou aqui para tratar minha saúde, eu estou doente, não estou bem, eu estou feio, minha aparência é desprezível, mas eu ainda sou servo de Jesus Cristo. E esse povo que está ao meu redor não conhece Jesus Cristo. Então não é porque eu estou doente, porque eu sou feio, porque eu sou desprezível, porque eu estou descansando, porque eu estou fazendo tratamento, que eu vou deixar de servir o Senhor. Gente, isso é um exemplo para nós que não pode ser superado. Com todas essas dificuldades, Paulo ganhou crentes para Jesus Cristo e formou uma igreja na Galácia. Ele não está falando bem de si mesmo, mas é o que nós entendemos dessa escrita dele. E ele diz assim, eu estava no meio de vocês de forma desprezível, vocês olhavam para mim, era uma coisa monstruosa, mas vocês não me desprezaram. Vocês olhavam para mim como se fosse um anjo de Deus anunciando a verdade, como se fosse o próprio Jesus. Aquele povo foi nobre, hein? Aquele povo foi nobre com Paulo. Quer dizer, Paulo se viu numa posição de ser desprezado por causa da visão que ele passava para as pessoas. Mas mesmo assim, aquele povo da Galácia deu ouvidos. Será que nós só ouvimos aquilo que é bonitinho? Porque existem igrejas que só admitem uma pessoa pregar se tiver de terno, gravata, não é assim? É, né? Eu comecei a ser professor de escola dominical tem quase 30 anos. Eu só podia dar aula se eu estivesse usando camisa social e gravata, calça, cinto, sapato. Eu tenho que usar gravata. Eu respeitava os costumes, não desprezo. Mas é necessário mesmo? E se eu fosse um dia como eu estou vestido aqui agora? Eu não poderia dar aula. Será que nós abrigamos algum tipo de excentricidade na nossa forma de ver as coisas e que faz com que nós deixemos de lado a verdade que está sendo falada? Você se lembra do Corcunda de Notre Dame? Alguém já assistiu aquele filme? O Quasímodo? Era feio, não era? Um calombo nas costas, andava todo assim, babando. Ele era feio em todos os aspectos. Mas ele tinha sentimento como ser humano e falava a verdade. Será que se o Quasímodo viesse pregar o Evangelho aqui, num domingo à noite, nós ouviríamos, sorriríamos, daríamos graça e paz, meu irmão, ou abraçaríamos e ouviríamos o que Deus tem a falar pela sua boca? Ou a gente ia ficar, misericórdia, misericórdia. Existe igreja assim. E Paulo não foi desprezado, gente. E ele diz, não, eu dou testemunho de vocês.
Se vocês pudessem, vocês teriam arrancado os seus olhos e dado para mim. Então pode ser alguma infecção purulenta, algo deformado. Algumas pessoas dizem que ele tinha ataques epiléticos, então pode ser um juntamento dessas coisas, não sei. Mas era alguma coisa repugnante. E ele não foi deixado de lado. E tem mais, hein? Não fica por aí o negócio. Paulo diz que isso foi uma tentação para eles. E eles superaram a tentação. Às vezes a gente tem a tentação de falar uma besteira, de dizer o que não deve. Às vezes a gente tem a tentação, até dentro de casa. Quantas vezes nós temos que morder a língua, engolir sapo, não é verdade? Paulo está dizendo, vocês tiveram uma tentação muito grande, mas não me desprezaram. Isso serve para mim, para minha mulher, talvez até para vocês. Às vezes a gente tem que morder a língua mesmo, engolir sapo. Vocês não sabem o tamanho do sapo que eu engoli na frente de 2 coronéis ali, que eu fui humilhado, e eu estava certo, coberto de razão. Mas eu sabia que se eu abrisse a boca para me justificar, eu ia prejudicar toda uma comunidade. Eu fiquei quieto, passei por errado. Hoje essas 2 pessoas têm amizade comigo, mas não foi fácil. Não é fácil você estar certo e ter que ser condenado. Às vezes a gente tem a tentação de falar, mas nem sempre a gente deve falar. O cara disse na minha cara assim, eu pedi para o meu superior mandar você embora e eu assumi seu lugar. Por causa disso. Eu mordi a língua para não falar nada, para não responder. Nem sempre a gente deve falar aquilo que pensa, mesmo que seja verdade. Nós temos que ter equilíbrio, temos que pensar bem. Eles podiam ter falado, Paulo, você está desprezível, nojento. Era verdade. Mas era certo falar isso? Não. Eles trataram Paulo com amor, sendo incrédulos, sendo pagãos. Ouviram Paulo pregar e se converteram. Gente, vamos pensar nisso. E Paulo, versículo 16, diz assim, por acaso eu me tornei seu inimigo? Inimigo aqui é no sentido, não é daquele que briga, mas é hostil para com vocês, quer dizer, alguém que está fazendo o que vocês não gostam. Por acaso eu me tornei vosso inimigo porque disse a verdade? Todos os comentários que eu li a respeito desse versículo são unânimes em dizer que ainda existem grupos de pessoas dentro da igreja que não toleram ouvir a verdade e consideram aquele que está falando a verdade como se fosse um inimigo. E Paulo está perguntando, eu falei a verdade para vocês, porque eu falei a verdade, agora eu vou ser tratado como inimigo? E ele reverte dizendo, aqueles que procuram vocês não têm bons motivos, eles querem separar vocês de mim, para que depois vocês comecem a dar atenção para eles. Versículo 17. Isso. No versículo 18 ele diz, no que é bom ser sempre procurados. Quer dizer, quando alguém procura vocês com motivo justo, para falar a verdade, para ensinar o que é bom, para ajudar vocês, está correto, isso é bom. Mas não quando é para ensinar coisa errada, como os judaizantes estavam fazendo. E ele diz, não é só quando eu estou presente convosco. Isso é só sair de perto de vocês que aparece gente querendo aparecer, se achar no meio de vocês e ensinar coisa errada. Isso que Paulo quis dizer. Meus filhinhos, versículo 19, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. 20. Eu bem quisera estar presente convosco agora e mudar o tom da minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Nós vamos ler só até aqui hoje e terminar essa aula com essa perplexidade do apóstolo Paulo. Eu estou de boca aberta com o que eu estou vendo, com o que eu estou sabendo de vocês. Estou pasmado. Por que isso? Ele estava falando com a igreja, né? Por quê? Por causa da igreja dar ouvido aos judaizantes que queriam que aquele povo voltasse para os costumes da lei. Então, irmãos, nós aprendemos vários pontinhos doutrinários esparsos nessa leitura de 20 versículos. Faltam ainda 11 versículos para nós encerrarmos. Depois nós vamos estudar a alegoria do pacto de Abraão, com a interveniência de Agar, com seu filho Ismael. Nós vamos ver que Abraão não teve só 2 filhos. Você sabia que Abraão teve mais filhos? Sabia? Ele não fala de filhas, né? Pelo menos homem, Abraão teve 8 filhos, né?
Você sabe onde está na Bíblia? Você pode procurar, tá? Ismael, Isaac e mais 6, né? Zimran, Joksam, Edam, Midian, Isbaque e Suá. O nome dos outros filhos. Agora vocês podem procurar na Bíblia e saber como é que eles apareceram. Nós vamos falar um pouquinho deles também. E vamos falar desses dois principais, Ismael e Isaac, e ver por que um simboliza a escravidão e outro simboliza a liberdade. Porque um simboliza a lei e outro simboliza a vida em Cristo, a graça. Mas aqui o que fica do ensinamento de hoje é esse, né? Não voltem para a escravidão. Não voltem. Vocês estão livres agora. Não se prendam a costumes. A menos que os costumes que nós vamos nos prender sejam para benefício dos nossos irmãos e não tenham nada a ver com a salvação. Ok? Eu não vou fazer ou deixar de fazer isso para poder ir ou deixar de ir para o céu. Eu vou fazer ou deixar de fazer para não prejudicar o meu irmão ou para ajudar o meu irmão. Mas também não vou ensinar que ele precisa disso para ir para o céu, como acontece por aí. Alguma pergunta dos irmãos? Algum comentário? Alguém quer cantar um hino, assoviar, dançar? Ler um versículo? Nada? Então, até a próxima aula, se Deus quiser.